Muito boa tarde, Sr. Professor. Muito obrigado, antes de mais, por ter acedido ao convite para estar hoje aqui nesta sala connosco para falarmos do 25 de Abril, não num todo, mas mais em concreto no dia 25 de Abril de 1974, há 50 anos, portanto, na Régua, em concreto também, onde o Sr. Professor foi uma das pessoas já presentes e já intervenientes. Antes disso, quando se fala no 25 de Abril e na política, somos levados por vezes a achar que foi algo que aconteceu em Lisboa e no Porto, nas grandes cidades, que a oposição ao regime anterior era algo quase exclusivo também desses sítios, mas na Régua também já havia oposição. Aliás, a Régua é conhecida, já desde o século XIX, por ter esse tipo de opinião. Primeiro, boa tarde. Para mim é um gosto estar aqui hoje a conversar sobre a nossa terra e o que se passou nessa altura e antes. Não é possível falar do 25 de Abril se não regressarmos um bocadinho antes. E na Régua, de facto, antes havia um grupo de oposição ativo. Eu iria citar apenas 4 pessoas que acho que morreram, claro, e que desempenharam na altura um papel grande. O Dr. Cândido Bonifácio Gouveia, o Dr. José de Sousa Pereira e mais 2 pessoas, o velho Caetano e o velho Clemente. E falo no velho Clemente para trazer à nossa memória um episódio. Antes do 25 de Abril, o maior movimento que houve foi o do Humberto Delgado. Humberto Delgado veio visitar Trás-os-Montes, esteve em Vila Real, eu era estudante na altura, ele fez o discurso da capota de um carro em frente ao então Hotel Tocaio e de lá veio para a Régua. Estamos em 1959, se não me memória. Candidatura de Humberto Delgado. E, antes, quando chegasse à Régua, teria uma surpresa no peso, que estava lá a GNR em peso à sua espera. Só que o Humberto Delgado chegou à Câmara Municipal não vindo pelo peso, mas vindo de Santa Marta pelos encambalados. E foi o velho Clemente, pai do Zé Manuel Clemente, pai do Zé Manuel, claro, o velho Clemente, que esteve com os outros da oposição em Santa Marta a dizer: não vão por ali, vamos por aqui. E de modo que o Humberto Delgado veio e fez o discurso junto à Câmara sem passar pela GNR. Portanto, é um episódio que eu acho que é importante para a Régua. Por outro lado, lado, o Presidente da Câmara nessa altura? Nessa altura, não me lembro, eu tinha 14 anos. O doutor Bandeira, não? Não, é antes. É antes disso? Não. O doutor Bandeira já é... O doutor Rui Machado, é posterior. Quer o doutor Bandeira, quer o doutor Rui Machado, já são posteriores. Afonso Soares, por aí, não sei, sim. Só indo ver. E também, antes do 25 de Abril, nós tivemos aqui um feito. Era muito difícil ter uma candidatura que vencesse a União Nacional. E nas eleições que precederam o 25 de Abril para as juntas de freguesia, conseguimos, na oposição, constituir 2 juntas ganhadoras contra a União Nacional. A de Godinho, presidida por Joaquim Teles, e a de Fontelas, presidida pelo Sr. Gaspar
da imprensa do Douro. De modo que foi um feito nacional, de facto, na Régua, ter havido 2 juntas que conseguiram ganhar contra as juntas propostas pela União Nacional. Julgo que, na altura, os opositores pela União Nacional, aqui seria o Damásio Meireles, aqui na Régua, que trabalhava na Casa do Ouro. O Meireles era, acho que era. Não sei. Em Fontelas tenho a certeza que era o Sr. Almeida. Pronto, aqui ganhámos essas juntas. Necessariamente que alguns de nós, nessa altura, tínhamos sempre alguém atrás de nós para ver o que fazíamos, para onde íamos, para onde... Eu muitas vezes estava a tomar o café no Café Nacional, a jogar o 31, que era um dos vícios da altura, e via que entrava lá porque sabia quem era o indivíduo. Sim, sim. E saía de propósito, dizia assim, olha, eu vou sair, vão ver que aquele vai já atrás de mim. E maldito meu feito. Claro que Mas ele também era um bocado gato escondido com o rabo de fora, porque toda a gente sabia quem era e aquilo que ele fazia, no fundo, não é? Sim, normalmente sabíamos quem é que andava a espiar-nos. Portanto, e era fácil, portanto, não era tão secreto quanto isso, não é? Também o próprio regime também não tinha muito interesse, quer dizer, tinha mais interesse em atemorizar do que propriamente em perseguir. Portanto, era só dizer, estou aí. Por exemplo, em determinada altura, o meu pai lembrou-se de ir passar uns tempos com o meu irmão a Moçambique e aparece-lhe lá a PIDE a perguntar ao meu pai se sabia de mim, em Lourenço Marques. Imaginem. Foram a Angola ao meu sogro perguntar-lhe por mim. O que é que o meu sogro tinha a ver comigo? Assada bandeira? Nada. Portanto, isto era atemorização. Portanto, era para dizer, a mim diretamente nunca me apareceram. Diretamente. Sim, sim, sim. Mas era a maneira de dizer assim, tem cuidado, Fernando, porque nós estamos aqui a vigiar-te, se puseres o pé fora do ramo verde. Isto porquê? Porque havia um grupo de militantes na Ação Católica, do qual eu fazia parte, que era de oposição ao regime, ativa, não é? Constituído por todo o país. Portanto, e esse grupo da Ação Católica, de que eu fazia parte, era alvo de vigilância para ver se havia um dos que fazia parte do nosso grupo, foi, aliás, preso pela PIDE e saiu da prisão no 25 de Abril, foi o Manuel Serra, que era, na altura, o presidente-geral da JOC. Porquê? Porque o jornal da JOC, nós tivemos um Conselho Nacional da Juventude Católica em Lisboa, e o jornal da JOC publicou no jornal um artigo que saiu no L'Humanité, em França, sobre o que fazia a PIDE em Portugal, com fotografias das pessoas que morriam que eram mortas da mesma maneira, que era com um tiro na nuca. E nós decidimos que os jornais da Ação Católica, que não eram alvo de censura, que iriam publicar aquela notícia. O primeiro jornal que saiu foi o da JOC. Claro que foi logo apreendido e o Manuel Serra, passado pouco tempo, é preso. Nós movimentámos-nos e conseguimos que ele se libertasse, fosse libertado. Libertaram-no, mas ele a seguir foi mobilizado dentro da prisão para outro tipo de ação e acabou por aparecer na Intentona de Beja, e é a partir da Intentona de Beja que o Manuel Serra vai parar
à prisão e só sai da prisão depois do 25 de Abril. Em Tintona de Beja em 1961, acho. Sim. Portanto, ele está metido nisso. Pois. De modo que nós, isto aqui na Régua, que necessariamente com isto tudo, havia a família Araújo Correia, que era toda também da oposição, portanto, o doutor Camilo, o irmão, o João, que foi à Alemanha de propósito e foi um dos fundadores do Partido Socialista. Muitos de nós não aderimos ao Partido Socialista na altura. Não sei porquê, eu sei, pessoalmente sei porque que não aderi. Não aderi porque tinha lá um artiguinho no partido que dizia a apropriação coletiva dos bens de produção. E eu, pessoalmente, nunca seria... Era um quadro também a época, não é? Pois, mas, Claro. Mas quem age para a sua cabeça dificilmente adere a uma coisa que nunca subscreverá. Sim, sim. Pronto. E tanto que o doutor João aderiu, mas o doutor Camilo não aderiu. Exato. Portanto, Sim. O doutor Camilo, que era da oposição, não aderiu, não chegou a aderir ao Partido Socialista. Portanto, o doutor Zé de Sousa aderiu, não é? Uhum. O doutor Cândido Gouveia Bonifácio nunca aderiu a nenhum partido, portanto... Aliás, essa é uma das razões também pelas quais o Sá Carneiro não adere ao Partido Socialista. Sim, a razão principal do Francisco Sá Carneiro não aderir ao Partido Socialista que é a linha divisória entre os dois partidos, a apropriação coletiva dos meios de produção. Porque muitos Aliás, se não estivesse lá, eu julgo que o então PPD nem teria existido. Possivelmente não. Possivelmente nem teria existido. A grande linha divisória entre os dois partidos é, de facto, a questão da apropriação coletiva dos meios de produção. Só para dar aqui um contexto em termos gerais e nacionais, a oposição ao regime era constituída, por um lado, pelo Partido Comunista, por aquilo que viria a ser o Partido Socialista, que foi fundado em 73 na Alemanha, e por uma faixa da organização... Não, havia, para concorrer às eleições, e que concorria a dizer, e foi por aí que o Sá Gaspar e o Joaquim Teles concorreram, havia o MDP-CDE. Havia o MDP e a CDE. E nas últimas eleições já os dois fizeram uma frente comum para se candidatarem. Portanto, quando nós fizemos aqui esta candidatura, foi através do MDP-CDE. Claro que depois veio o 25 de Abril, o MDP-CDE acabou por... se unir ao Partido Comunista. Se unir uma parte ao Partido Comunista, porque a parte do MDP era mais do lado do Partido Comunista e o CDE era onde tinha católicos, onde tinha toda a outra parte da oposição que não... Sim, até porque dentro dos católicos há uma franja portanto, liberal e democrática que vem até no seguimento do Bispo do Porto, Dom António Sim. Ferreira Gomes, e depois daquela... porque o Bispo do Porto foi deportado e, entretanto, fez-se um movimento grande no país para o regresso do Bispo do Porto a Portugal. E, nessa altura, ele, quando regressou ao Porto, veio também, a convite dos católicos de Vila Real, fazer uma intervenção no Cine Teatro Avenida, em Vila Real, porque havia um movimento católico da altura que integrava muitos de nós e dos quais fazia também o Francisco Sá Carneiro, parte também o Francisco Sá Carneiro. De modo que nessa altura o Bispo do Porto veio a Vila Real também fazer, depois de regressar, fazer no Teatro Avenida uma conferência sobre a liberdade no sentido
cristão. Isto aí pelos anos 69, 70. Eu acho que ele regressou em 1969. Talvez antes ainda, 69, 70, talvez antes. Até que um belo dia de abril... Até que um dia de abril nós acordamos a saber que havia uma revolução. Pronto, aqueles... Primeiro, foi para toda a gente, não é? Mas aqueles que de algum modo sentiam na pele, sentimos um alívio grande, quer dizer, a minha ideia na altura era sair para a rua deitar foguetes, quer dizer, só não o fiz porque se calhar custavam dinheiro e se calhar era demasiado, mas interiormente, quando soube, a minha grande vontade era vir para a rua e juntar-me aos outros. Pronto, e comunicámos entre nós e fizemos alguma tertúlia na altura, no sentido de dizer até que, enfim, já não vamos ter mais ninguém, já não é preciso estar a ver se o fulano lá entra no café para nos espiar ou não. Pelo menos isso aí acabou. Claro que a seguir ao 25 de Abril há uma parte revanchista a seguir que fez de sentido contrário, que perseguiu também pessoas. Eu devo dizer que antes do 25 de Abril, uma das coisas que aconteceu, uma altura, a minha esposa dava aulas no patronato em Godinho, eu dava aulas em Fontelas, passava em Godinho para a trazer, chego à porta do patronato, a freira, a velha irmã Manuela, estava ali à minha espera. Dizia, Sr. Professor, tem de ver que a Sra. Professora está banhada em lágrimas, não sei o que é que se passou. E eu desço as escadas do patronato até à sala, diz-me ela, o que é que andaste a fazer? É que esteve aqui um da PIDE a perguntar por ti. E eu disse, olha, é muito feio, ele deve estar a chegar, que foi dar aulas a Fontelas. Mas isso já... Antes de 25 de Abril. Antes. Estou a falar dos 25 de Abril. Vem o 25 de Abril, vem o PREC. E é necessário defender a democracia. E com a necessidade, outra vez, de defender a democracia, uma altura a minha esposa estava para sair de casa para ir dar aulas, do prédio da Rádio Alto Douro para a escola primária lá embaixo, e recebe um telefonema da polícia a dizer, Sra. Professora, nós agradecíamos que não saísse enquanto nós não disséssemos para sair. E o que é que tinha acontecido? A polícia tinha uma denúncia de que estaria a minha casa armadilhada com uma bomba. Claro que foram lá ver e não havia nada. Mas isto é intimidatório. Na altura, para vir da Assembleia Constituinte para a Régua, saíamos de lá às 7 da manhã, às 7 da tarde, e chegava aqui à Régua às 4, 5 da tarde, da manhã. Eu chego a casa e a minha esposa está a chorar. Telefonaram para casa a dizer, Sra. Professora, a senhora é a esposa do deputado Fernando Pinto? Sou sim. É só para lhe dizer que o seu marido teve um grande desastre. Ela com os meus 2 filhos pequeninos, a chorar, à espera que eu chegasse, eu chego. Então tu não tiveste nenhum desastre? Não. Então telefonaram-me a dizer que tiveste um desastre. Quer dizer, isto... Mas isto já para aí em 76, não é? Porque isto foi entre o 25 de abril, entre a Assembleia Constituinte e o 25 de novembro. Portanto, naquela altura em que nós passámos também por isto, quer dizer... Entre abril e novembro de 1975. Sim, o novembro de 1975, quer dizer, porque se o abril, 25 de abril foi muito importante, quer dizer, sem o 25 de abril não chegaria a lado nenhum, mas se o 25 de novembro não tem corrigido a trajetória, nós iríamos ter um sistema de sinal contrário, talvez, não, presumo eu, se não fosse pior, era pelo menos igual ao anterior, do meu ponto de vista até seria pior,
Mas a verdade é que há esta contradição e nós não podemos... Isto para dizer o quê? É que é fundamental que nós sejamos vigilantes no sentido de manter a liberdade que ganhámos no 25 de Abril. Porque essa liberdade tanto se pode perder à extrema-direita como se pode perder à extrema-esquerda. Portanto, é fundamental que aqueles que prezam, como eu e como a grande maioria do povo português, a liberdade, não se deixem manipular e lutem para que este bem maior não possa resvalar para um ou para o outro lado. Mas, voltando agora outra vez ao dia 25 de Abril de 74 na Régua, portanto, caiu a Câmara, é nomeado um novo administrador do Conselho, digamos assim, que foi o Dr. Cândido Bonifácio Gouveia. É a primeira... Chamava-se então Comissão Administrativa, não é? Da Câmara Municipal da Régua. Era presidida pelo Dr. Cândido Bonifácio Gouveia, que tinha como vereadores o Dr. José de Sousa Pereira e o Guimarães Sequeira, pelo Partido Socialista, eu e o Dr. Cordeiro pelo PPD e o Joaquim Menezes, bancário, e o Martins, que era um bancário que trabalhava no Pinhão, pelo Partido Comunista. De modo que a Comissão Administrativa era constituída pelo Dr. Cândido Gouveia e por nós os 6 até haver eleições. Até haver eleições. Portanto, passa a haver uma nova Câmara e começam-se a mexer em algumas coisas. Claro. Pelo que eu sei, inclusivamente, foi decidido rebatizar a Alameda e a própria Avenida. Pois, nessa altura, aliás, há a seguir logo ao 25 de Abril, no primeiro domingo ou segundo domingo a seguir, há uma manifestação enorme na Alameda para festejar o 25 de Abril, onde estivemos todos, onde eu próprio discursei, e naquele entusiasmo eu próprio sugeri que a Alameda se chamasse logo ali Alameda dos Capitães. Claro que não tinha nenhum valor. Entretanto, na Câmara, o Dr. José, há uma proposta que se queria mudar o nome das ruas todas, ou de quase todas, e então eu e o Dr. José de Sousa Pereira fizemos um acordo para mudarmos o menos possível na Régua. Porque não fazia sentido a Avenida João Franco, será sempre João Franco, fosse ele ditador ou não, mas... E, portanto, e o Dr. José de Sousa também tinha esse sentimento de que havia coisas que não havia que mudar, portanto, porque é que se havia de mudar? Então chegámos os dois a um acordo de que a Alameda seria a Alameda dos Capitães, Humberto Delgado teria de ter um sítio na Régua, Praça General Humberto Delgado, não tinha nome nenhum, em frente do Palácio da Justiça, que melhor local para o... E a outra, o Largo da Ponte, não é? O Largo 25 de Abril. Pronto, foram os 3 nomes que se puseram de novo. Só mudámos, de facto, um nome, porque o Dr. José de Sousa não abriu mão disso e eu, na altura, em nome do PPD, concordei com os argumentos do Dr. José de Sousa Pereira, que é a Avenida Sebastião Ramires. E porquê? A Casa de Douro, o decreto-lei que
instituiu a Casa de Ouro é, de facto, de autoria do Dr. Sebastião Ramires. E por isso lhe deram a avenida, o nome da avenida. Mas, historicamente, o que é que aconteceu de facto? Quem fez os estatutos para a Casa de Ouro foi o Antão de Carvalho. E o Sebastião Ramires pegou naqueles estatutos, alterou-os, porque tinha de ser, não podia ter um estatuto de caráter sindicalista, porque do Antão de Carvalho era de caráter sindicalista, e alterou, adaptando à doutrina de então, que era o corporativismo. E convidou o doutor Antão de Carvalho para ser o primeiro presidente da Casa de Ouro. Só que o doutor Antão de Carvalho não se revia naquele novo estatuto, e ele que tinha sido ministro da Agricultura em 1919. Por aí, exatamente. Portanto, 12 anos antes, quase. Sim. O doutor Antão de Carvalho não aceitou ser presidente da Câmara. E, portanto, havia aqui uma justiça a fazer. De facto, se alguém merece ter o nome da Casa de Ouro, era o doutor Antão de Carvalho, que era o expoente máximo dos paladinos do Douro, que então desenvolveram uma ação muito grande em toda a região, na Régua, Alijó, por aí acima, chefiados pelo Dr. Antão de Carvalho, mas tinha o Dr. Gastão Costa, uma série de gente dessa altura, que deram origem à Casa de Ouro. Pronto. E ele não aceitou. E por isso a única rua que de facto na altura mudou de nome, e por esta razão, foi a Sebastião Ramires, que hoje é a Avenida Antão de Carvalho, aquela onde eu tenho a minha morada oficial. E a minha casa, onde criei os filhos. Quando há essa manifestação, portanto, o 25 de Abril foi se não me falha a memória, uma quinta-feira, há uma manifestação na Alameda, uma semana depois, não é isso? Já é ali uma moldura humana boa? Não, era uma moldura humana muito boa mesmo. Deve haver fotografias da altura, eu por acaso não tenho nenhuma, julgo que não tenho, hei de ver lá nos meus arquivos se tenho alguma dessa altura. Mas era uma moldura, a Alameda estava cheia. Ou pelo menos aquela parte da frente, eu lembro-me de estar numa espécie de palanque e de estar tudo cheio de gente para a frente. E cheia de entusiasmo, porque de facto estava a viver-se um ar de liberdade. Sim, até porque a Régua era um concelho, uma vila na altura, já com uma pequena burguesia razoável, havia já muita gente. Sim, mercado de comércio, a Régua foi sempre, primeiro, pela situação em que está, que é um cruzamento obrigatório, fluvial, ferroviário e rodoviário. Portanto, juntam-se aqui as três coisas que cruzam a Régua. Depois que se tornou o centro do vinho, portanto, a partir daqui, com a criação da Real Companhia Velha e com a demarcação da região, a demarcação primeiro e depois a criação da Real Companhia Velha veio dar à Régua uma centralidade quando a Real Companhia Velha é instalada no edifício que hoje é sede do Museu do Douro. Passou ali um meio mau, que foi a altura em que se teve a ideia que tudo havia de acabar e se permitiu que a casa da Real Companhia Velha fosse vendida a uma empresa comercial, ainda por cima dando-lhe os direitos, alguns dos direitos históricos que a própria Real tinha. Portanto, a Real Companhia Velha do Silva Reis não tem nada a ver com o poder que a Real Companhia Velha tinha antes de ser adquirida por ele. Mas, antes disso, há um outro acontecimento que tende a ficar esquecido, ainda que esteja disponível, já agora passa a informação, no arquivo da RTP, que é aquela célebre
manifestação que também não correu muito mal, só porque não calhou, se calhar, que foi na Casa de Ouro, quando nem punhal nem pardal, não é? Pois, mas a essa altura nós já tinha passado um ano do 25 de Abril, não é? Aquela manifestação foi no fim de semana, não é? E na terça-feira a seguir tomava posse a Assembleia Constituinte. Constituinte já? Sim, a Assembleia Constituinte. Em 76, então. Portanto, em 76, 75. Em 75. Exatamente. E havia um movimento aqui também dentro da região, no sentido de não deixar que o MFA tomasse conta da Casa de Ouro. Portanto, e foi-se mobilizando a região para essa manifestação. Na altura, quando isto, porque é um bem maior, houve a confluência do Partido Socialista de então e do PSD de então, do PPD ainda, e mobilizando ambos à sua maneira a manifestação. E na altura, nesse domingo, nessa manifestação, estávamos lá, eu em nome do PPD e o Dr. Luís Roseira, que já morreu, como deputado, que íamos tomar posse. Na terça-feira, eu, à Assembleia Constituinte, eu pelo PPD e ele pelo Partido Socialista. E estivemos ali a esfiar a manifestação. Em determinada altura tivemos, para dar algum rumo àquilo, tivemos de subir, quer eu, quer ele, para cima da mesa, porque não havia, que era a maneira de podermos chegar a nossa mensagem ao Salão Nobre, que estava cheio, e as pessoas todas que estavam cá fora, porque estava tudo cheio. Pois, foi coisas... Pronto. Estavam mesmo quentes, não é? E falámos dali às pessoas. E entabulámos alguma negociação, não com o Pardal, quer dizer, porque o Pardal era a face visível, mas quem de facto esfiava, porque ele era o capitão, mas quem esfiava aqui antes ele era o major delegado da Fonseca. Então, eu e o Luís Roseira fizemos um acordo com o major delegado da Fonseca de que se desmobilizaria aquela manifestação se nos fosse prometido que havia uma comissão administrativa para a Casa de Ouro. O major delegado da Fonseca, lá fez os contactos dele, isso tudo. Nós tínhamos a garantia, ou antes presumíamos ter a garantia de que o PPD e o PS, porque não tínhamos falado com eles, a nível nacional, de que eles iriam apadrinhar o que nós fizéssemos. E então, aí ficou decidido que essa comissão administrativa seria constituída por 4 pessoas. Um do PS, um indicado pelo Partido Socialista, um indicado pelo PPD e outro que eles fosse de consenso e um representante dos trabalhadores. Então o Partido Socialista indicou o Santos Silva de Santa Marta, o PPD indicou o Eduardo de Santa Marta também, o Eduardo Lopes. O Eduardo Lopes.
O tal de consenso foi o arquiteto, não me lembro agora o nome, que veio integrar essa comissão, e o representante dos trabalhadores era o Gouveia de Lobrigos. E esta comissão ficou aí, o despacho foi de 180 dias. 6 meses. 6 meses. E, ao fim dos 6 meses, o Eduardo Lopes disse que estava cheio, disse que só tinha sido nomeado por 6 meses, esperou mais 1 mês ou 2 e renunciou mesmo ao mandato. Mas essa questão da Casa de Ouro continuava a haver aqui um problema grande, é que a Casa de Ouro estava extinta por decreto da Junta de Salvação Nacional, como todo o mundo corporativo. Todas as organizações corporativas foram extintas por um decreto da Junta de Salvação Nacional. E eu e o Luís Roseira achávamos que a Casa de Ouro não devia ser extinta. E porquê? Porque o modelo normal da governação das regiões é o modelo interprofissional. E a Casa de Ouro, na altura, havia um arremedo de um interprofissional no Instituto Vinha de Porto, onde a Casa de Ouro tinha e os representantes da produção tinham assento nesse conselho que se fazia no Instituto Vinha de Porto. E disse, bem, é só, dizíamos nós, naquela altura, adaptar este conselho àquilo que se faz no resto do mundo. Então, lá os dois, o Luís Roseira junto do Mário Soares, que era Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e eu junto do Magalhães Mota, que era Ministro de Estado e do Comércio Interno, e na altura a Casa de Ouro não dependia do Ministério da Agricultura, mas do Ministério do Comércio, e na minha opinião a Casa de Ouro começou a perder poder de facto quando deixou de estar no comércio e foi para a agricultura. Mas essa não é a questão para aqui. E conseguimos na altura que o Magalhães Mota, com o beneplácito do Mário Soares, fizesse de facto um despacho repondo a Casa de Ouro. Que foi o único organismo que sobreviveu a par da Companhia das Lusírias. Da Companhia das Lusírias. Portanto, mas à Casa de Ouro foi-lhe dado mais poder do que o que tinha antes. Quer dizer, porque a organização corporativa, aqui, a Casa de Ouro era só a Casa de Ouro. Mas todos os conselhos tinham um grêmio. Exato. Portanto, e o Estado corporativo assentava no poder dos grêmios. E então nós conseguimos que os grêmios ficariam pendurados, quer dizer, iriam ficar, se calhar iriam ficar com um problema que os baldios também tiveram, de comissões que não sabia como, não sei o que mais, tivemos esse receio, e então conseguimos que desse despacho os conselhos, os grêmios, passassem a incorporar a Casa de Ouro. Portanto, a Casa de Ouro ficou com muito maior poder depois disto do que tinha antes do 25 de Abril. Professor, mas o capitão Pardal foi o primeiro presidente da nova Casa de Ouro de então. Sim, quer dizer, mas ele obedecia ao delegado Fonseca, quer dizer, pois Pardal... Foi o que eu disse, o Pardal era a face visível. Mas ele foi mesmo empossado. Foi empossado depois, nessa altura. Era ele, o James Quintamontes? Penso eu. Era ele, o Santos Silva, o Mesquita Montes, e o Eduardo Lopes. E o tal da Comissão de Trabalhadores. Comissão de Trabalhadores. Há um acontecimento que
não tem necessariamente a ver diretamente com isto, mas que também resulta disto e que é engraçado e que eu também não resisto em pedir que conte, que tem a ver com aquele célebre vinho que ia para a Rússia e não foi. Mas isso é outra história. Nós tínhamos, a Casa de Ouro tinha na altura, em estoque, o vinho velho, e era altamente cobiçado. Aliás, a Casa de Ouro, na altura, ainda vendeu algum vinho à União Soviética, a preço de saldo, não é? Nessa altura até, lembro-me bem agora, que eu próprio, na Assembleia Constituinte, fiz um discurso condenando e perguntando o que é que se passava com a venda desse vinho. De tal modo que o humorista, o Vilhena, na Gaiola Aberta, que era onde ele fez uma sátira, onde dizia: um copo de tinto dá sempre a um amigo, Sr. Pinto, e pôs-me lá com uma caneca a beber o vinho. Mas isto para dizer que, na altura, nós tivemos de se movimentar o país e a região de modo a preservar este vinho. A única maneira de o preservar era impedir a sua venda. É então que aparece o célebre C14. Não, quer dizer, ele não pode ser vendido porque faz mal à saúde, porque tem o C14. Ou falta do C14. Não é? Portanto, nos elementos químicos... Falta lá o C14. Falta lá o C14. Portanto, não pode ser vendido. E impediu-se a venda... Senão ia ser uma sangria. Impediu-se a venda por esse processo. Entretanto, quando já isto normalizou e fica já só o Santos Silva, o Mesquita Montes e o Veríssimo a gerirem a Casa de Ouro, pronto, fez-se um plano de venda e esse vinho, o célebre vinho, que não se podia vender, os exportadores, num plano de venda, levaram-no todo. Levaram o vinho. Só para acabar, Sr. Professor, e para nos situarmos um pouco, destas dinâmicas locais, resulta que o Sr. Professor é deputado nas primeiras eleições democráticas, que são as de 25 de Abril de 75 para a Assembleia Constituinte, o que, pronto, quer dizer que havia alguma representatividade e alguma força da região e da Régua para Sim, eu fui deputado à Assembleia Constituinte e depois à Assembleia da República até 79. E o engenheiro Joaquim Pinto também? Como? Não, o engenheiro Joaquim Pinto também nessa altura? O Joaquim Pinto é eleito depois de eu... Portanto, não são os dois juntos? Não, somos os dois juntos. Sou eu. Quando eu deixei de ser deputado, nas eleições a seguir, é que ele é eleito deputado. Muito bem. Muito bem. E foi o 25 de Abril de 74 na Régua e com as consequências e com os acontecimentos que ouvimos narrar e dos quais, se calhar, portanto, alguns lembram-se ainda. É pena que hoje, eu acho que era fundamental, se fosse vivo, se fosse possível, tê-lo aqui, mas não era possível mesmo, pela idade, era impossível durar tanto. Um testemunho que seria valioso seria o Dr. José de Sousa Pereira. Pois. Ele era de facto um homem, era um senhor, que tomava nota de tudo. Portanto, não sei o que terá sido feito, nunca publicou nada. Portanto, ele morava aqui na... Morava aqui, eles eram paredes meias, ele e o Dr. Cândido, não é? Dr. Cândido.
Ficando aqui, ele mora o doutor Zé Sousa à esquerda e o doutor Cândido à direita, onde está agora o Burdete. Sim, sim. Pois. E o doutor Zé de Sousa, por cima da gráfica, ou mais ou menos. Mas é pena porque o doutor Zé de Sousa, que tinha o hábito de escrever, de tomar notas, nunca publicou nada. E julgo é natural que ainda exista esses pontos. Não sei se a filha terá preservado isso. Portanto, não faço ideia. Mas filha, não sei. A filha não sei onde está agora. Não faço ideia. Acho que cá não está. Nem sei onde estará. Mas ele tinha só uma filha, não é? Que eu me lembro, só tinha uma filha, não era o Miguel. Pois, assim tem o Dr. Cândido atual, não é? Ainda. O Dr. Cândido não, o Dr. Cândido tinha vários. Tinha os meus primos todos, pois, estão aí da Carmenzinha, a irmã que morreu afogada na taça, ao Candidinho e à Lapa. Portanto, aí eram 4. Agora, dos autores Zé de Sousa, que eu me lembro, era só uma filha. Mas também não pode falar? Não, ela não estava cá, ela estava para o Porto, ou qualquer coisa assim, portanto, não... Quando é que o doutor Gouveia, Manuel Gouveia, Vila Seca? Sim. Quando é que ele esteve na Câmara? Antes do 25 de Abril. Pois era ele, se calhar, que estava... O doutor Gouveia esteve antes do 25 de Abril. Mas não era o Presidente da Câmara ao tempo do 25 de Abril. Pois. Ao tempo do 25 de Abril era o engenheiro Martinho. Ah, sim, exatamente. Que veio da Casa de Ouro. Que era da Casa de Ouro, que foi Presidente da Casa de Ouro. E deixou a Casa de Ouro para vir para a Câmara. Exatamente. Portanto, o último Presidente da Câmara da Régua era o engenheiro Martinho. Antes do engenheiro Martinho foi o doutor Manuel Gouveia. Exatamente. O nosso conterrâneo. Exatamente. Ora, sim, muito bem. Foi a conversa agradável. E antes acho que foi o doutor Rui Machado. O doutor Rui Machado é anos 50. Anos 50 não. Que é quando é inaugurado... Mas o mercado foi inaugurado, acho que... 50 e tal. 50 e tal, acho eu. Porque o hospital foi aberto em 56. Eu tinha 13 anos, portanto, deve ter sido em 65. Para aí, pois. O hospital foi inaugurado em 57. Foi o doutor... Eu estive em frente à Câmara, estava tudo da manhã, porque foi ao meu pai, que andava na rua à minha procura, e disseram: o Miguelzinho está lá em cima ao pé da Câmara a fazer a passareira das flores. O meu pai chegou lá. Amanhã não tens obras. Eu tenho. Sabes que era estado? Disse: eu não tenho relógio. Mas dei-te o relógio quando fizeste a quarta classe. Foi assim, a conversa. É por aí. Sim. Isso aí tenho para saber que foi em 65. mas eu acho que antes do doutor Gouveia foi de facto... Antes do doutor Gouveia que foi... Que foi o doutor Rui. Aliás... Tinham sido começadas com o doutor Bandeira. Aliás, a União Nacional cá, a União Nacional tinha 2 ramos, tinha o doutor Bandeira e o doutor Rui. E havia uma luta muito grande entre os dois. E os da oposição não se revendem nem num nem no outro, mas estavam mais próximos do doutor Rui. E houve uma célebre Assembleia Geral grande nos Bombeiros, que durou até não sei quantas horas, em que nós estávamos lá, o pai dele também, para apoiar o doutor Rui. Portanto, aqui a Régua mesmo a explorava, também tinha esse dom de explorar as fraquezas deles dentro da própria União Nacional. E é com uma dessas fraquezas que nós vamos pôr o Joaquim Teles em Godinho e o Gaspar em Fontelas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Sim, senhor. Professor, diga-me, faz favor, falou aí em personagens, doutor Sousa, Manuel Sousa. Eu não os conheci. Ouvi falar, porque eu não sou daqui da Régua, e vim para aqui, ainda me lembro desses nomes. E, nomeadamente, o professor falou,
portanto, da vida aí que andava a perseguir e tudo, quais os movimentos, ou qual era o conhecimento que essa polícia política do Estado, na altura, tinha para andar à vossa procura? A minha? Por exemplo? Quer dizer, porque eles sabiam quais eram os movimentos que se faziam, por exemplo. A minha era fácil, quer dizer, como eu pertencia a um grupo maior, que era o grupo da Ação Católica, que se opunha ao regime, que fazia reuniões aqui, ali e acolá. Então pertencia a um movimento. É dentro da própria ação. Não era um partido político, Não havia partido político, havia, portanto, porque, e eles, tudo aquilo, havia uma desconfiança, sempre que havia reuniões que eles seguiam com alguma caráter, de periodicidade, quer dizer, eles, olha, reúnem-se não sei em quantos dias, por exemplo, eles sabiam. Que havia uma determinada pessoa aqui na Régua que era da PID. Havia. Era aquilo que se designava o vogal. O bufo. Não é? E, portanto, eu isso lembro-me perfeitamente. Havia, portanto, eu não vou pôr o nome, mas havia um funcionário da Câmara que era conhecido como tal. Havia o que me perseguia. A figura do general Humberto Delgado, aqui na Régua, que eu não tinha conhecimento que tinha vindo aqui à Régua, mas isso foi um movimento importante que se deu a nível nacional. Então, na cidade de Porto foi o principal movimento isso. Que vai preparar toda uma oposição para o 25 de Abril. Eu, por exemplo, estive envolvida na crise académica de 69 em Coimbra e, por esse motivo, por essa razão, eu não tirei o curso de Direito. Pois. Não me permitiram. Portanto, fui conhecida pela PIB e, portanto, durante um ano, eu não podia... Por exemplo, nós na academia de Coimbra, só havia Lisboa. Eu não podia ir para Lisboa, mas não. Aqui na Régua aproveitávamos, na altura, o Dr. Camilo era da oposição, não é? E fazia serviço de urgência ao hospital. Conheci perfeitamente e então, essa figura, um grande homem. Imagine que hoje à noite íamos lá, uns tantos da oposição, ficávamos doentes e íamos ao hospital, à urgência. E íamos conversar com o Dr. Camilo. E naquela altura ficava combinado outro dia, que não o mesmo, para despistar. Mas este movimento era seguido. Portanto, nós tínhamos quase a certeza absoluta de que algum bufo, alguém, diria que nós, de vez em quando, aproveitávamos o facto do Dr. Camilo ser da oposição e ter um sítio fora de suspeita foi claro. Para nos reunirmos. A gente chegava também a este cúmulo de resposta para poder, portanto, então o senhor que vai fazer? Vou à urgência, não é? Se alguém aparecer... Realmente, um ponto, estas memórias e da parte do professor, infelizmente isto está vazio. Pena é que as pessoas não venham a isto, não discutem, não tenham conhecimento para que as coisas não se repitam. É o que eu disse ao doutora. A história é a disciplina em que os factos repetem-se continuamente. E a gente deve evitar determinados acontecimentos. Doutora, eu tenho algum receio. Estou com muito medo. Doutora, eu há um pouco, naquilo que disse que nunca podemos dar nada por garantido. É verdade. E que o mal está sempre à espreita. Nós estamos a verificar aquilo que está passando na Europa. Eu tanto tenho medo da extrema-direita como da extrema-esquerda. E são exatamente iguais. Quer dizer, podem-se ter amoldado, podem isto, podem aquilo, mas... Não. A extrema-esquerda ou a extrema-direita são iguais. E nós temos de ter em atenção que o mal pode vir, quando menos esperarmos, de qualquer dos lados. Portanto, e isso eu acho que
devemos estar atentos a isso. Eu espero que os meus filhos ainda vivam em democracia, que os meus netos também, e que as minhas 2 bisnetas, mais o bisneto que está a caminho, também possam vir a viver em democracia. Mas, para que isso aconteça, é de facto necessário que nós todos, e não é só em Portugal, porque estes movimentos não são só portugueses, não é? É preciso ver que, a partir de determinada altura, acabam por ter tentáculos internacionais e acabam por funcionar em internacionais de um lado ou internacionais do outro, isso, mandando dinheiro para aqui, para ali, para acolá, para corromper e para influenciar e conseguir os seus de modo que... Vamos ver uma terceira guerra mundial? Mas para isso... Não faço ideia. Doutora, quer dizer, já estivemos mais longe do que estamos hoje de uma terceira guerra mundial. Eu vi na história os factos que acontecem. Evitar que isso não aconteça. Por isso é que... Mas, infelizmente... Por isso é que, para que isso não se repita e não aconteça, é necessário que haja memória. Porque metade dos eleitores em Portugal, hoje, tendem a achar que a democracia é um Estado natural. Não, mas não é. A democracia é uma construção. Não é. Por isso é que eu tive o cuidado começa a não haver temos de estar muito atentos. Pode haver outro tipo de regimes. Por isso é que eu disse que temos de estar muito atentos, porque a mínimo descuido isto pode resvalar para um lado ou para o outro. A melhor defesa é garantir a memória, até porque é uma coisa fácil, porque ninguém vai preso por ter memórias. Portanto, antes, quando se lutava pela democracia, podia-se ir preso. Hoje, lutar pela democracia passa, em grande parte, por manter a memória viva, que é para a gente saber que há outras formas de... dizendo ali com a doutora, é bom preservar a história. Exatamente. É bom E ela nunca acaba. O problema é isso. É que ela é feita por homens todos os dias. Muito bem. Sim, senhora, Sr. Professor, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi muito gosto estar aqui Olha, no palacete que era do Barreto. Exatamente. E que foi construído pelo Dr. Costa Pinto, sim, já na altura era do Partido Progressista, no início do século XX. E também já agora uma nota para se ver que na Régua sempre houve fonte de opinião. Em 1908, antes da queda da monarquia, a Régua já tinha 2 vereadores republicanos. Portanto, quer dizer que na Régua sempre houve gente que... Sabe que o Luís Roseira foi deputado do Partido Socialista na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia da República. Sim, sim. E em determinada altura ele achou, e bem, que tinha de dar o seu lugar para que pudesse ter intervenção pública e levantar voo. E teve. O António Barreto. E renunciou ao mandato de deputado à Assembleia da República para que o António Barreto, que era, se ele renunciasse, porque foram eleitos do Partido Socialista 2, ele e um de Chaves. Aí o Dr. Roseira saiu. E o Dr. Roseira renunciou ao mandato e foi deputado o António Barreto. E depois de deputado foi para Secretário de Estado do Comércio e Ministro da Agricultura. E a seguir Ministro da Agricultura. De modo que, e quando ele teve este ato de nobreza, e antes de o tomar, porque éramos muito amigos, eu e ele, que independentemente dos partidos, porque a gente... E que era sobrinha dele, acho eu. Não era? Eu acho, inclusivamente, que ele foi um dos fundadores do Partido Socialista na Alemanha, o Roseira. O Luís Roseira foi. Aliás, o Luís Roseira era um dos homens da oposição antes do 25 de Abril. E quando o Mário Soares tinha de fugir, fugia por aqui e vinha ficar em casa do Luís Roseira em Covas.
Covas de Douro. Portanto, Que foi o pioneiro na exportação de vinho do Porto diretamente da região, foi ele também. ele como produtor e a Cooperativa da Régua como empresa. Pronto, mas isso aí são outros 500 ou é vinho de outra pipa, como se Mas agora costuma isso... dizer. Vamos acabar esta sessão. Professor, muito obrigado. Nada, sempre ao dispor.